Pronto, já arrematei meu fio. Então, agora, para nossa próxima etapa, nós vamos voltar a trabalhar com o fio roxo, que é a cor 6313, tá? Vamos iniciar. Deixa eu falar para vocês aqui. Nessa próxima carreira, que é a carreira inicial, com o fio roxo, nós não vamos trabalhar nos pontos altos relevos, nós vamos apenas trabalhar nos 15 pontos altos que a gente fez entre os pontos altos relevos, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre aqui nesses 15 pontos altos. Então, vou pegar o meu fio roxo, a agulha é a mesma, 3 milímetros, faço meu nozinho inicial. Feito isso, vamos pegar aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui na parte de trás do nosso trabalho, tá? Nós vamos trabalhar pela parte de trás e não na frente, porque esse detalhe aqui do picô vai ficar sobreposto a parte roxinha. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira de 15 pontos altos, mas na parte de trás desses pontos altos. Então, a gente vai vir aqui. Para iniciar o nosso trabalho, tá? A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base. A gente vai vir no sexto e a gente vai começar a trabalhar aqui no sexto ponto alto de base. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa agulha aqui, ó, de trás pela frente, vai passar pela frente desse sexto ponto alto e vamos sair aqui atrás. Puxa o fio e faz o nosso primeiro ponto baixo. No sétimo ponto alto de base, a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui por trás, passa aqui, ó, pela frente do ponto e sai aqui atrás novamente. Puxa o fio e faz um ponto baixo, que vai ser o nosso segundo ponto baixo de base. No oitavo ponto baixo de base, vocês vão perceber que ele é o ponto baixo não, ponto alto de base, vocês vão perceber que ele é o ponto alto central, tá? Então, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer sobre ele o ponto baixo normal, então, coloca a agulha aqui, ó, de trás pela frente, passa aqui na frente do ponto e sai aqui atrás, puxa o fio e faz um ponto baixo. Vamos subir uma, duas correntinhas. Volta aqui, ó, no meio aqui desse ponto baixo que a gente fez. Volta. Entra com a agulha dentro dele e faz um ponto baixo, formando assim uma alcinha. É como se fosse fazer um picô, mas só com duas correntinhas, tá? Próximo ponto de base, a gente vai trabalhar agora os 7 pontos altos de base que restaram, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo que nem a gente fez nos outros. Então, coloca a agulha de trás para frente, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás e puxa o fio. Então, ó, dá para fazer assim também, ó. Passou pela frente do ponto, saiu aqui atrás, puxa o fio e faz ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Chegamos aqui, vocês vão perceber, no ponto alto relevo de base. A gente não vai trabalhar sobre ele, como eu falei, a gente vai pular ele e vamos começar a trabalhar aqui nos pontos altos, entre os pontos altos relevos, nos 15 pontos altos aqui no meio. Então, vamos aqui no primeiro ponto alto de base e vamos fazer a mesma coisa. Passa a agulha pela frente do ponto, sai aqui atrás e puxa o fio. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Chegou aqui no quinto, o que a gente vai fazer? A gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Sete, desculpa, 7 correntinhas. Nós vamos virar, ó, vira o trabalho, tá? Virou. Agora, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aqui no 10º ponto baixo, nós vamos colocar a nossa agulha, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo para grudar a nossa alcinha de 7 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho novamente
vira o trabalho. E agora, a gente vai vir aqui nessa alcinha de 7 correntinhas e nós vamos fazer dentro dela 7 pontos baixos. Desculpa, 7 não, me perdi aqui nas 7 correntinhas. Nós vamos fazer dentro dela 11 pontos baixos. Então, a gente vai entrar aqui nessa alcinha e vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, ficando assim, ó. Depois a gente ajeita direitinho. Vamos vir aqui no próximo ponto de base e nós vamos fazer sobre ele, que seria o 6º ponto alto de base, um ponto baixo, sempre da mesma forma. Passa a agulha pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto baixo. No 7º, a mesma coisa, ponto baixo. E no 8º, novamente, o ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Volta aqui no ponto baixo do 8º, entra com a agulha dentro dele e faz outro ponto baixo, formando uma argolinha. Seria um picôzinho, tá? Mas fica uma argolinha que a gente vai trabalhar dentro dele depois. Nos próximos 7 pontos altos de base, a mesma coisa, tá? Então, um ponto baixo sobre cada um deles, sempre passando a agulha de trás pela frente, passa na frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos, olha como ficou, vai ficando assim, ó. Então, agora, chegamos aqui no ponto alto relevo, a gente vai repetir o que a gente fez aqui no outro motivozinho. Então, vem aqui no primeiro, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui no 5º ponto alto de base, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vira o nosso trabalho. E agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aqui no 10º, a gente vai colocar a agulha, puxa o fio e gruda com um ponto baixíssimo. Vira o trabalho novamente e dentro dessa alcinha de 7 correntinhas, nós vamos colocar 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais uma alcinha pronta. Olha como que tá ficando a parte de trás. Vamos vir aqui no 6º ponto alto de base e vamos fazer o ponto baixo. Então, no 6º, no 7º, a mesma coisa. E no 8º, também o ponto baixo. Agora, sobe 1, 2 correntinhas, volta aqui no ponto baixo, coloca a agulha, puxa o fio e faz outro ponto baixo. E agora, a gente continua fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base nos 7 pontos altos que a gente tem a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Prontinho. Vamos pular o ponto alto relevo de base e a gente continua trabalhando nos outros pontos sempre do mesmo jeito, ó. Ele vai ficando assim o nosso trabalho, tá? A parte da frente e a parte de trás vai ficar assim. Tá? Então, eu vou continuar fazendo toda a minha volta, sempre desse mesmo jeito, não muda nada, por toda a nossa volta, até terminar aqui, pra gente prosseguir com a próxima carreira. Essa partezinha é um pouquinho complicada de entender, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer, tá? Eu expliquei bem direitinho como colocar a agulha para que o ponto fique dessa forma assim, tá? Cheguei então aqui, ó, no final da minha carreira, tá? Fiz o meu último motivo e voltei aqui para o primeiro motivo, aonde a gente começou a partir do 6º ponto alto de base. Como que a gente vai fazer aqui para finalizar a carreira? Então, a gente vai vir aqui e vai começar, vai fazer os pontos baixos nos 5 pontos altos de base iniciais que a gente não fez no início da carreira. Então, vamos vir e vamos fazer os nossos pontos baixos, como a gente fez em todos os outros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, terminamos de fazer os pontos baixos em todos os pontos altos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos virar nosso trabalho e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aqui no 10º, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a minha alcinha. Viro novamente meu trabalho. Agora aqui, vamos fazer 11 pontos baixos nessa última alcinha. Então, coloco a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho aqui no primeiro ponto baixo de base que a gente fez aqui no início da nossa carreira e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa primeira carreira. A parte de trás, ela fica toda assim, ó. E a frente vai ficar assim. Depois, claro, a gente tem que ajeitar direitinho essa partezinha aqui. Mas então, a frente fica assim. Finalizamos então a nossa primeira carreira do fio roxo. E agora nós vamos para a segunda carreira do fio roxo. Para nossa segunda carreira, então, nós vamos vir caminhando com um ponto baixíssimo até chegar aqui nessa alcinha aqui, nessa argolinha aqui de 2 correntinhas que a gente fez. Então, a gente vai vir aqui no próximo ponto baixo de base e nós vamos pegar somente, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás do ponto baixo. Então, nós vamos pegar a alcinha de trás do ponto baixo e vamos vir fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, a gente faz a mesma coisa. Pega a alcinha de trás e faz um ponto baixíssimo. Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, dentro dessa alcinha aqui que a gente fez de 2 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo dentro dela. Agora, nós vamos subir uma correntinha, volta aqui nessa alcinha e faz um ponto baixo. Laço fio. Agora, nós vamos trabalhar naqueles 11 pontos baixos que a gente fez aqui na nossa alcinha. Então, sobre cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, laço fio, vamos vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Deixa eu colocar a agulha, que o meu ficou um pouquinho apertadinho. Puxa o fio e faz um ponto alto.
No segundo, a mesma coisa. Então, 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, um sobre cada ponto baixo de base. Então, são 11 pontos baixos, 11 pontos altos. Vamos vir aqui naquela alcinha aqui que a gente fez, de 2 correntinhas, coloca a agulha dentro dela e faz um ponto baixo. Ficando assim. Novamente, vamos trabalhar nos 11 pontos baixos que a gente tem aqui na alcinha. Vamos fazer, como a gente fez aqui, um ponto alto sobre cada ponto baixo de base. Então, vamos no primeiro e vamos fazer um ponto alto, no segundo, um ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º. Vem aqui naquela alcinha de 2 correntinhas, coloca a agulha e faz um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar, assim a nossa volta toda, ó, vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar assim, que fica melhor. Ele vai ficando assim, tá? Então, nós vamos prosseguir fazendo isso a volta toda até chegar aqui no final, onde a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui que a gente fez. Segunda carreira, então, completa. Eu vou finalizar ela agora com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que a gente fez no início da carreira. Então, eu fiz aqui meus últimos 11 pontos altos. Cada bloco de 11 pontos altos vai ser um motivo abacaxi, tá? Então, eu vou finalizar aqui, nesse pontinho baixo aqui, com um ponto baixíssimo. Pronto, agora nós vamos iniciar nossa terceira carreira. Vamos subir uma correntinha e a gente vai voltar aqui onde a gente fez esse ponto baixo de base e vamos fazer sobre ele outro ponto baixo. Agora, nós vamos vir trabalhar aqui nos 11 pontos altos de base. Nós vamos fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no sexto ponto de base, que é o ponto central desse bloquinho, nós vamos fazer o nosso aumento, que vão ser 3 pontos altos sobre o sexto ponto de base. Então, eu vou laçar meu fio, vou vir aqui no primeiro ponto alto de base e vou fazer sobre ele um ponto alto. No segundo ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. No terceiro, a mesma coisa, um ponto alto. No quarto ponto de base, um ponto alto. No quinto ponto de base, um ponto alto. Cheguei, então, aqui no sexto ponto alto de base, que é o do meio, que é o central. Eu vou fazer sobre ele 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Fiz o aumento na minha carreira. Agora, eu vou continuar nos próximos 5 pontos altos de base, fazendo um ponto alto sobre cada um deles. Então, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. E assim, a gente vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Pronto, fiz meu último ponto alto. Então, nós ficamos com o total de 13 pontos altos. Agora, a gente vai vir aqui naquele ponto baixo de base que a gente fez, que a gente vai fazer sobre ele um ponto baixo. Laço o fio e nós vamos recomeçar aqui no segundo bloquinho. Então, nos 5 primeiros pontos altos de base, eu vou fazer sobre cada um deles um ponto alto. 1,
no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Agora, no sexto ponto alto, que é o ponto alto central, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Tudo no mesmo ponto de base, formando assim o nosso aumento. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto de base. Primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Venho aqui no ponto baixo de base e faço sobre ele um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até chegar aqui no final onde a gente iniciou com um ponto baixo. Então, sempre lembrando, é ponto alto sobre ponto alto de base. No ponto alto central, que é o sexto, a gente faz o nosso aumento, que são 3 pontos altos sobre o sexto ponto alto de base. Chegando aqui no ponto baixo, a gente faz sobre ele outro ponto baixo. Então, não tem mistério. A gente vai fazer dessa forma até o final da carreira, que é até aqui no pontinho baixinho, a gente vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Chegamos ao final da nossa terceira carreira. Então, agora a gente vai finalizar, conforme eu falei para vocês, com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no início da carreira. Então, finaliza fazendo ponto baixíssimo. Para nossa quarta carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço fio, a gente vai vir aqui no primeiro ponto alto de base. Essas 3 correntinhas, elas vão ficar correspondendo a um ponto alto, tá? Então, agora, a gente vem aqui no primeiro ponto alto de base. Nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto relevo pegando pela frente. Então, laço o fio, vem aqui, ó, no ponto. A gente vai passar a agulha de frente para trás, vai passar a agulha por trás do ponto e sair aqui na frente. Puxa o fio e faz um ponto alto relevo. No próximo ponto alto, a gente vai fazer no primeiro e no último ponto alto, nós vamos fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Nos pontos altos do meio, nós vamos fazer o ponto alto relevo pegando por trás. Então, como que a gente faz? A gente vem de trás para frente. Primeiro vamos laçar o nosso fio, né? Então, vem com a agulha de trás para frente, passa aqui na frente do ponto e sai com a agulha aqui atrás. Aí, a gente puxa o fio e faz o ponto alto. Nesse ponto alto, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vocês podem reparar que aqui, nesse primeiro ponto alto relevo para o segundo, a gente não faz nenhuma correntinha de separação. Agora, aqui nesses do meio, a gente vai fazer, sim, uma correntinha de separação. No próximo ponto alto de base, a gente vai fazer como a gente fez esse anterior. Então, laço o fio, pega a agulha de trás para frente, passa aqui pela frente do ponto e sai aqui atrás. Puxa o fio e faz o ponto alto relevo pegando por trás. Uma correntinha de separação no quarto ponto alto de base, a mesma coisa. Então, vamos passar a agulha pela frente do ponto, sai aqui atrás e puxa o fio e faz o ponto alto relevo, uma correntinha de separação. Você pode reparar que fica esse detalhezinho aqui na frente do nosso trabalho. No quinto ponto alto de base, vamos fazer a mesma coisa. Passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto, uma correntinha de separação. No sexto, a mesma coisa. No sétimo, uma correntinha de separação. No sétimo, novamente, o ponto alto, relevo pegando por trás. Então, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Uma correntinha de separação. No oitavo, a mesma coisa. Uma correntinha de separação. No nono, a mesma coisa. Uma correntinha de separação. No décimo, a mesma coisa, passa pela frente, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto relevo. Uma correntinha de separação.
no 11º ponto de base, a mesma coisa, e uma correntinha de separação, e no 12º a mesma coisa, tá? O ponto alto relevo pegando por trás. Agora, a gente chegou aqui no último ponto de base, então, como a gente fez aqui no início, aqui também a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação, tá? Então, a gente vai laçar o nosso fio e agora a gente vai fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Então, de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz outro ponto alto relevo. Vai ficar assim, ó. Fica esse detalhezinho aqui bem bonito aqui na frente do nosso trabalho. Laço o fio, vamos vir aqui no ponto baixo e vamos fazer sobre ele um ponto alto. Laço o fio e vamos começar nosso próximo motivo aqui, que é o início do motivo abacaxi. Então, no primeiro ponto, a gente vai fazer o ponto alto pegando pela frente. Então, coloca a agulha de frente para trás, passa por trás do ponto e sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto. Do primeiro para o segundo ponto de base, nós não vamos fazer nenhuma correntinha de separação. Laço o fio e agora aqui nesses pontos centrais, nós vamos fazer o ponto alto relevo pegando por trás. Então, de trás para frente, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, a mesma coisa. Ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, a mesma coisa, se pegando por trás, uma correntinha de separação. Ponto alto relevo, uma correntinha de separação, ponto alto relevo, pegando por trás, uma correntinha de separação, novamente, ponto alto relevo, pegando por trás, uma correntinha de separação, ponto alto relevo, pegando por trás, uma correntinha de separação. Ponto alto relevo pegando por trás e uma correntinha de separação. Ponto alto relevo pegando por trás e uma correntinha de separação. Ponto alto relevo pegando por trás e a correntinha de separação. E novamente chegamos aqui no 11º ponto de base, então, de novo, faz ele pegando por trás. Agora, como a gente chegou no último, a gente não faz nenhuma correntinha de separação e a gente faz o ponto alto relevo pegando pela frente. No ponto baixo, a gente vai fazer sobre ele um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma toda a nossa carreira, tá? Até chegar aqui no primeiro, aquelas 3 correntinhas que ficaram correspondendo a um ponto alto e finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então, a gente conta 1, 2, 3 e finaliza aqui na terceira com um ponto baixíssimo. Minha quarta carreira pronta. Então, agora nós vamos para a quinta. Já finalizei aqui com um ponto baixíssimo, conforme eu expliquei para vocês, na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto. Nós vamos subir novamente 1, 2, 3 correntinhas que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Laço o fio, vamos vir aqui naquele ponto alto relevo pegando pela frente, vamos fazer a mesma coisa. Então, a agulha passa por trás do ponto, sai aqui na frente, tu puxa o fio e faz o ponto alto relevo. Feito isso, nós vamos vir aqui, ó, a gente tem o primeiro ponto alto, a gente tem a correntinha e o segundo ponto alto aqui, né? Então, nós vamos vir aqui naquela correntinha de separação e vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui na próxima correntinha de separação entre um ponto alto e outro e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, naquela correntinha entre um ponto alto e outro, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer a mesma coisa, ponto baixo na correntinha de separação. 3 correntinhas, 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 ponto baixo na correntinha de separação.
3 correntinhas, ponto baixo na correntinha de separação, 3 correntinhas e ponto baixo aqui na última correntinha de separação. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolinhas de 3 correntinhas. Laço fio, vamos vir aqui no último ponto alto relevo aqui desse motivo abacaxi. Então, aqui a gente tem o primeiro, aqui a gente tem o último ponto alto relevo pegando pela frente. Vamos fazer outro ponto alto relevo pegando pela frente. Então, laço fio, passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente e puxa o fio. E faz o ponto alto. Vamos vir aqui naquele ponto alto normal entre um ponto alto relevo e outro, e faz outro ponto alto relevo, outro ponto alto normal sobre ele. Vai ficar assim. Vamos lá agora para o próximo motivo abacaxi. Então, laço fio, vem aqui no primeiro ponto alto relevo e faz outro ponto alto relevo pegando pela frente. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos vir aqui na primeira correntinha entre um ponto alto e outro, e vamos fazer sobre ela um ponto baixo. 3 correntinhas, vai na correntinha de separação e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, vai na correntinha de separação e faz o ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Então, no final, a gente vai ficar com 9 argolinhas de 3 correntinhas em cada motivo abacaxi. Cheguei aqui na última. Agora, eu vou laçar meu fio, vou vir aqui nesse ponto alto relevo, no último do motivo abacaxi, e vou fazer sobre ele outro ponto alto relevo pegando pela frente. Então, eu passo a agulha de frente para trás, passo por trás do ponto, puxo o fio e faço ponto alto relevo. Venho aqui naquele ponto alto normal entre os pontos altos relevos e faço sobre ele outro ponto alto. E assim a gente vai fazer. Ele vai ficar meio embabadinho, tá? É normal isso. Então, a gente vai fazer assim até o final da carreira, até aqui naquelas 3 correntinhas, aonde a gente finaliza com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3, aqui na terceira a gente faz o ponto baixíssimo. Essa quinta carreira, então, está pronta. Vocês podem perceber que aqui nessa partezinha que a gente fez as argolinhas de 3 correntinhas, ele fica todo meio enrugadinho, tá? Então, vamos começar a nossa sexta carreira. Eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas iniciais. Então, 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha eu faço ponto baixíssimo. Para a sexta carreira, vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Laço o fio, vamos vir aqui sobre o ponto alto relevo e vamos fazer sobre ele outro ponto alto relevo pegando pela frente. Então, de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto relevo. Agora, a gente vai vir aqui na primeira argolinha, daquelas 9 argolinhas de 3 correntinhas, vamos vir aqui na primeira argolinha, sem correntinha de separação nenhuma, tá? E vamos fazer sobre ela, no meio dela, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo no meio dela. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 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 Novamente, 3 correntinhas, ponto baixo no meio da argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo no meio da argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo no meio da argolinha. Então, agora nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas de 3 correntinhas.
laço o fio, vem aqui em cima do ponto alto relevo e faz outro ponto alto relevo igual que a gente estava fazendo, a gente fez aqui no início. Então, ponto alto relevo pegando pela frente. Agora, uma correntinha de separação, vamos vir aqui naquele ponto alto que tem entre um ponto alto relevo e outro e vamos fazer sobre ele outro ponto alto. Uma correntinha de separação, chegamos aqui no próximo motivo abacaxi. Então, a gente vai começar fazendo o ponto alto relevo pegando pela frente. A partir de agora, todos os pontos altos relevos que a gente fizer vai ser pegando pela frente. Vamos vir aqui na primeira argolinha de 3 correntinhas e vamos fazer sobre ela, no meio dela, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo no meio da argolinha. 3 correntinhas, um ponto baixo no meio da argolinha. E a gente vai seguir fazendo dessa forma até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Então, sempre dessa mesma forma, lembrando que ponto alto relevo pegando pela frente sobre ponto alto relevo, uma correntinha de separação, um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação. E a gente vai ficar com um total de 8 argolinhas de 3 correntinhas. Então, eu vou terminar a minha volta para a gente dar continuidade no nosso trabalho.